Netuno em trânsito, 12ª casa. 12ª casa. A casa 12 é a casa natural de Netuno. Esse trânsito pode ser muito poderoso, descrevendo um período durante o qual temos uma sensibilidade acima do normal. Não apenas para as forças que operam em nosso inconsciente, como também para os sentimentos e as correntes subjacentes que estão no ar à nossa volta. Seja qual for a casa pela qual Netuno esteja transitando, somos atraídos ao interior do espectro da vida, representado por aquele domínio, e sentimos, às vezes inconscientemente, que nossa redenção, renovação ou totalidade virão através dos assuntos daquela casa. No caso da 12ª, isso pode significar que nos tornemos fascinados pelo funcionamento de nossa mente inconsciente, ou atraídos por ele e por aquilo que vai dentro de nós. Sentimos um impulso de olhar para dentro, tanto para entendermos melhor a nós mesmos, quanto para encontrar maior realização para a nossa vida. A motivação de refletir mais profundamente sobre a vida em geral e sobre a nossa própria vida pode desencadear-se graças a um crescente sentimento de insatisfação com a vida que estamos levando. Podemos ter realizado muita coisa em termos materiais, mas um aborrecido sentimento de falta de plenitude nos diz que a vida é uma outra coisa. Mesmo aqueles que se empenham em uma razoável autoanálise ou em muito exame de si mesmos podem sentir sobre esse trânsito que estão prontos para explorar a psique mais profundamente do que em qualquer época anterior de sua vida. Netuno em trânsito pela casa 12 desperta sentimentos profundos. Os sentimentos que afloram exercem tanta força que temos dificuldade de resistir a eles ou negá-los. Um dos objetivos de Netuno nessa casa é subjugar o ego e a noção do eu que até agora tivemos. Romper o controle que temos sobre o que permitimos vir à percepção consciente. Obviamente, muito de nós acharemos que isso é ameaçador, porque temos pouca escolha se não aceitar a influência de Netuno e conviver com emoções e sentimentos que antigamente éramos capazes de manter à distância. Nesse sentido, nos tornamos vítimas de nosso próprio inconsciente. Impulsos e necessidades até agora soterrados ou reprimidos ganham poder e nos subjugam de tal forma que não podemos mais negá-los ou excluí-los. Para muitas pessoas, isso se fará sentir como se elas estivessem sendo completamente tomadas por forças internas ou compulsões. Um estado de coisas especialmente assustador para aqueles que sempre foram muito controlados. Algumas pessoas podem acreditar que foram tomadas e possuídas por maus espíritos. Mas haverá outros que sentirão Netuno transitando pela 12ª casa como o rompimento pela qual esperavam. Uma oportunidade bem-vinda de ganharem uma visão mais profunda de sua própria natureza. Sejam quais forem os nossos sentimentos a respeito disso, as comportas se abrem. O que fazemos? Podemos tentar resistir a Netuno e buscamos novamente um controle estrito sobre nós mesmos.
Mas esforços desse tipo não têm muita probabilidade de darem certo. De noite, os sonhos. De dia, as fantasias persistirão do mesmo modo, lembrando-nos dos aspectos de nós mesmos que estamos tentando esquecer. E podemos gastar tanta energia tentando negar o que estamos sentindo que sobrará muito pouco com que viver a vida. É mais sensato e mais produtivo cooperar e trabalhar construtivamente durante esse trânsito, através de alguma forma de aconselhamento, terapia, orientação espiritual ou autoexploração que facilitarão e darão sentido ao que a psique está tentando falar ou fazer acontecer. Gostemos ou não disso. Netuno está caminhando para cima de nosso ascendente e estamos à beira de mudanças e renovações psicológicas muito importantes. Um novo crescimento exige que um velho eu se vá. Netuno em trânsito na 12ª revela o que está oculto em nós, de forma que possamos dar atenção a aspectos de nossa psique que antes ignorávamos. Netuno, o planeta que não conhece fronteiras, pede que tratemos tudo em nós compassivamente e com um amor acima de qualquer julgamento, mesmo os aspectos de nossa natureza que banimos porque acreditávamos que eram maus ou errados. Em nome do crescimento psicológico e da honestidade, devemos aceitar tudo que temos dentro de nós. Os impulsos negativos e destrutivos podem agora vir à superfície de nossa consciência, e isso pode ser difícil de reconhecer e sentir. Embora tais sentimentos não tenham que orientar nossas ações ou exprimirem-se abertamente, precisam ser examinados e enfrentados com objetividade. Eles são parte de nós, da mesma forma que nossos braços e nossas pernas. Não podemos transformar ou resolver qualquer coisa que condenamos ou negamos em nós mesmos. Nesse momento, precisamos ter fé na sabedoria do nosso inconsciente. Isso não implica necessariamente exibir todos os impulsos ou caprichos que brotam de dentro de nós, mas significa ouvir e reconhecer o que efetivamente sentimos. Sob esse trânsito, podemos ter certas intuições e impulsos que seguidos nos afetam de uma forma que jamais imaginaríamos. O impulso de realizar de uma forma que jamais imaginaríamos um determinado tipo de estudo, de entrar em contato com alguém que há algum tempo não vemos, ou de visitar determinados lugares que há algum tempo não visitamos, podem ser mensagem do inconsciente dirigindo-nos a experiências que beneficiam aos outros e a nós mesmos de maneira inesperada. O inconsciente é muito mais esperto do que podemos acreditar que seja. Mesmo aquilo que parece ser um engano ou um deslize pode acabar revelando-se como a intervenção de uma inteligência superior, por meio do inconsciente que tem em vista o nosso bem-estar. Saímos de casa lembrando-nos de ter esquecido de algo e voltamos para encontrar o telefone tocando. Trata-se de alguma notícia urgente ou oportuna que ignoraríamos se não tivéssemos voltado exatamente naquele momento. Um impulso de nos religarmos a uma unidade ou unicidade perdida com a totalidade da vida, da qual nos lembramos inconscientemente, como se já tivéssemos tido experiência disso no passado. É algo que existe oculto no interior de cada um de nós.
Os místicos chamam esse sentimento de saudade divina, o desejo de encontrar-se com Deus ou de voltar à fonte original. Os psicólogos podem rotulá-lo de desejo de restaurar a simbiose feliz que vivemos no útero materno, quando éramos um com nossa mãe e ela era o mundo inteiro para nós. Seja como for entendido esse desejo, esse trânsito desencadeia um anseio por totalidade e harmonia com algo maior do que nós, algo além das solitárias fronteiras do nosso ego isolado. Como explica Judith Viorst em seu livro Perdas Necessárias, restaurar essa ligação pode ser um ato de doença ou um ato de saúde. Podemos procurar esse lugar sem fronteiras através do álcool, das drogas, de diversas formas de comportamento escapista ou numa instância extrema, através do suicídio, literalmente a destruição do eu separado. Ou o procurarmos através de formas mais saudáveis, como a meditação, a oração, a religião, a arte ou a comunhão com a natureza. Esperamos obter novamente nosso paraíso perdido no amor e no ato sexual, onde nos perdemos numa outra pessoa e nos fundimos com ela. Entretanto, essa mesma busca de união cósmica não é muito diferente de algumas formas de esquizofrenia e loucura, uma deformação infantil da realidade ou o fracasso de não conseguir estabelecer limites claros entre nós e o resto do mundo. Quando Netuno transita pela casa 12, qualquer uma de nossas maneiras de curar a ferida primal da unidade perdida pode ser procurada por nós. Algumas são mais positivas do que as outras e ajudam a nos tornarmos conscientes de nosso verdadeiro objetivo. Se tivermos consciência de que o que procuramos é transcender nossa existência separada e fragmentada, podemos empreender conscientemente um caminho construtivo para atingir esse alvo, ao invés de inadvertidamente andar por acaso por caminhos nos quais podemos estar arriscando a destruição de nossa saúde, de nossa sanidade mental e até mesmo de nós mesmos. Transcender a separatividade também significa ter maior sensibilidade para o que as pessoas à nossa volta sentem, especialmente as pessoas que estão passando por necessidades ou sentem dor. Seu sofrimento nos tocará e, de alguma forma, entrará em ressonância com nossas próprias feridas e com nossa vulnerabilidade. Essa espécie de receptividade pode nos incitar ao trabalho, remunerado ou não, que envolva cuidar de outras pessoas ou ajudá-las. Também podemos nos identificar e nos envolver ativamente com as lutas pela reforma social. Coisas como campanhas pelo desarmamento nuclear, levantamento de fundos para vítimas da AIDS ou sociedades de proteção aos animais. Mesmo considerando que provavelmente nossas motivações básicas sejam a preocupação social autêntica, o altruísmo ou a compaixão, deveríamos examinar se há outras razões mais pessoais pelas quais as atividades desse tipo têm tanto apelo para nós nessa época. Pode haver um certo charme ligado ao tipo de pessoas que salva os outros, ou luta pelos outros, ou pode ser que seja o único caminho no qual sentimos ter algum valor ou poder. Servir aos outros também pode ser um meio de atenuar algum sentimento de culpa profunda enraizado que ficou de nossa infância e dos primeiros anos de nossa vida, que precisa ser examinado e entendido com mais objetividade.
A descoberta de motivações pessoais não precisa nos impedir de continuar com as atividades desse tipo. Ao contrário, a consciência de todas as razões psicológicas acusadoras que nos impelem a participar de causas e cruzadas pode nos ajudar a realizar nossos maiores objetivos de forma mais limpa e mais efetiva. Sob esse trânsito, entretanto, devemos ter sempre em mente que é muito fácil sermos invadidos ou exauridos por pessoas em ambientes com as quais entramos em contato. Por causa disso, podemos precisar de mais tempo sozinhos para nos livrarmos da névoa psíquica que absorvemos e acumulamos de nossa interação com o mundo. A 12ª casa está associada com instituições, hospitais, creches, orfanatos, prisões, bibliotecas, museus, organizações de caridade, reticências. Quando Netuno transita por essa casa, encontramos quaisquer dos seus níveis através dessa esfera da vida. A forma pela qual isso acontece pode variar. No lado negativo, podemos encontrar maus tratos ao lidar com tais lugares. Somos atendidos inadequadamente num hospital ou acabamos sendo vítimas de uma confusão burocrática ou das formalidades burocráticas. Entretanto, com Netuno na casa 12, um envolvimento com uma instituição, seja como interno, seja como trabalhador, pode levar a experiências positivas de natureza inspiradora ou curativa. Geralmente, os tipos de aspectos que Netuno em trânsito estiver formando com o resto da carta darão algumas indicações de como avançaremos a esse respeito. Quando Netuno transita pela 12ª, questões irresolutas do princípio de nossa vida ou de nossas vidas passadas podem voltar e nos assombrar. Velhos ressentimentos e dores reaparecem, às vezes disfarçados na forma de novos conflitos e crises. Às vezes através de sonhos ou memórias recorrentes. Em alguns casos, as mesmas pessoas associadas com um trauma ou período de dor antigo de nossa vida surgem à porta de nossa casa ou cruzam nosso caminho novamente. A notícia boa é que Netuno na casa 12 pode, em última instância, ter um efeito de limpeza da psique, capacitando-nos a sentir o tipo de amor, de compreensão e capacidade de perdão necessários para fazermos as pazes com as pessoas e acontecimentos de nosso passado, ou com determinados aspectos de nós mesmos. Podemos nos entregar a tais sentimentos de reconciliação como um prelúdio para a nossa nova vida que ocorrerá quando Netuno cruzar o ascendente.